Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu queria aqui alguns minutos da sua atenção. Você que me ouve do outro lado, eu tenho aqui uma mensagem no seu coração. De início, eu queria perguntar a você ao que você tem se prendido. E quero aqui também, tendo a palavra de Deus como base, te mostrar o que deve ser feito para alcançá-lo, o favor de Deus. Seria importante que você ouvisse esta mensagem, porque, queridos irmãos, há tantas pessoas que elas se prendem ou deixam ser dominadas por tantas coisas que nem convém eu perder tempo aqui falando, quanto a Bíblia nos ensina que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não posso, não devo deixar me levar a traduções que diz dominar por nenhuma delas. Efésios capítulo 3, versículo de número 1. Eu queria alguns minutos da sua atenção para que você possa se perguntar com relação às coisas que tem te prendido, o que fazer para se desprender e o que tem que ser feito para alcançá-lo, o favor de Deus. Efésios capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outro. Observa que o apóstolo Paulo, que ele menciona que ele, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor a vós outros gentios. Se é que tendes ouvido, a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada. Percebe que ao ele se prender a Cristo, Cristo a confiou a ele o evangelho da graça. O que quer dizer graça? Favor não merecido. Em outras palavras, quando você se prende a Cristo, você passa a alcançá-lo, o favor de Deus na sua vida. E como eu havia mencionado a palavra, o se prender, tem pessoas que elas estão, muitas vezes, há tanto tempo na presença de Deus. Então, pessoas que elas estão lutando por algo há tanto tempo, tentando de todas as maneiras. Alguns sobem um monte com um propósito, outro faz campanha, outro dá um envelope cheio de dinheiro até no altar da igreja. Isso aqui não é uma crítica, cada um usa a fé como bem entender. Mas não é agir de maneira essa ou aquela que vai solucionar o problema de um alguém. O que vai resolver o problema de um alguém é você se prender totalmente a Cristo Jesus. Porque eu digo isso, que o apóstolo Paulo, quando se prendeu aqui a Cristo, ele diz: é o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Percebe? Quando ele se prendeu a Cristo, Cristo confiou a ele o evangelho da graça. O que é a graça, como falei? Favor não merecido. Em outras palavras, quando ele se prendeu a Cristo, ele passou a alcançar o favor de Deus na sua vida. E é exatamente o que você tem que fazer. Talvez você está tentando resolver um problema há tanto tempo e ainda não deu certo. Talvez você que me ouve agora é alguém que está tentando se libertar de algo e você não tem conseguido. Talvez você está tentando fazer com que uma porta se abra e essa porta não está se abrindo. Talvez você está tentando se libertar, por exemplo, do álcool e você não está tendo êxito. Talvez você tenha tentado resolver um problema na força do seu braço e não tenha conseguido. Você está tentando trazer a sua família para Deus, mas está tentando do seu jeito, do nosso jeito, do nosso. Estou falando da natureza humana. Do nosso jeito nunca vai funcionar. Do nosso jeito nunca vai dar certo. O que fazer, pastor, para dar certo? Se prendendo a Cristo. Porque quando você se prende a Cristo, como o apóstolo Paulo fez, você passa a alcançar o favor de Deus. Porque quando ele se prendeu, foi confiado a ele o evangelho da graça, que quer dizer favor não merecido. Então, quando você se prende a Cristo, como o apóstolo Paulo fez,
você passa a alcançar favor, seja na saúde, família, vida matrimonial, espiritual, você passa a alcançar favor no trabalho, vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Quando você se prende a Cristo, você passa a alcançá-lo, o favor dele na sua vida. Só que há pessoas que estão presas, por exemplo, ao engano. Há pessoas que estão presas ao pecado. Há pessoas que estão presas a maus companhia. Há pessoas que estão presas à desobediência. Há pessoas que estão presas ao próprio vício. Há pessoas que estão presas a um lugar que gosta de frequentá-lo, não abre mão daquele lugar que gosta de sempre estar ali presente. Há pessoas que estão presas a tantas coisas que nem vale a pena eu perder tempo aqui falando. E se alguém está preso a algo que não é a Cristo, se está preso aquilo ali, significa que está apoiado naquilo. E alguém estando apoiado no que quer que seja, não sendo a Cristo, se você está apoiado em determinadas coisas que não é a Cristo, aquilo ali não vai favorecer para o teu bem. Porque quando você precisar de favor, aquilo em que você está apoiado não vai poder te ajudar no que você precisa. Está aqui o X da questão, o porquê há tantas pessoas lutando de todas as maneiras, tentando na força do braço, como eu falei, até sobe um monte com um propósito, faz campanha, ora, até jejua, só que a pessoa está fazendo do jeito dela, não se prende completo, não se prende a Cristo totalmente, está tentando do seu jeito, nunca vai funcionar. Aqui é o X da questão, queridos irmãos, porque o diabo está peneirando tantas pessoas, inclusive na presença de Deus, porque está preso muitas vezes o seu eu, está preso a sua vontade, a sua natureza humana, está preso o seu querer. E não adianta alguém se prender à sua natureza humana, se prender a amizades, se prender ao trabalho, se prender à vida financeira, aos bens materiais, se prender ao que quer que seja. O problema nunca vai ser resolvido. Há pessoas que estão depressivas agora me ouvindo e está preso pela depressão. Tem pessoas que estão presas, como mencionei, pela vida financeira, aos bens materiais. Outros estão presos à família, está deixando Jesus por causa da família. Outros estão presos pela fofoca. Há pessoas que estão presas por tantas coisas. Outro está preso pelo jogo. Outro está preso, muitas das vezes, por algo que gosta de praticar, um exercício que a pessoa gosta de praticar lá fora, que não é errado, mas eu não posso me prender aqui e deixar Jesus de lado. Eu não posso me prender o que quer que seja e deixar Deus de lado. E há muitas pessoas se prendendo a tantas coisas, deixando Deus de lado. As coisas que alguém se prende não sendo a Cristo, você vai estar apoiado naquilo ali. E aquilo em que alguém está apoiado não sendo em Cristo, com o tempo aquilo ali vai ser destruição na sua vida. Eu pergunto a você que me ouve do outro lado, ao que você está se prendendo, ou que está te dominando, ou que está te escravizando. As coisas às quais alguém se prende, você se torna escravo daquilo ao que você está se prendendo. Aquilo que prende alguém, que domina alguém, você vai tornar-se escravo daquilo que você mesmo se prendeu. Você que me ouve agora, você que está me ouvindo do outro lado, tomara que você não esteja sendo escravizado por algo. Há muitas pessoas que estão presas por tanta coisa, sendo dominada, judiada, escravizada. E essas cadeias, elas têm que se quebrarem. As algemas, os grilhões do pecado, os grilhões do desânimo, do vício, devem quebrar-se. Desfazer o vínculo com o mundo, deve se desentrelaçar algo que está entrelaçado lá fora, para que possa ter esse entrelaçamento com Cristo Jesus. Há muitas pessoas que estão presas pelo mundo lá fora, e o fato de estar presa, está apoiada nas coisas do mundo, e por isso muitas pessoas elas não conseguem se afirmar em Cristo. Por isso muitas pessoas elas não conseguem ter vida com Cristo. Por isso muitas pessoas elas não conseguem obter o favor de Cristo em determinadas áreas. Por quê? Porque está presa por determinadas coisas vinculadas ao mundo lá fora. E eu não tenho que me prender o que quer que seja senão a Cristo.
como aqui a palavra mencionou, quando eu me prendo a Cristo, eu passo a alcançar o favor dele em todos os meus caminhos. E óbvio que quando alguém se prende a Cristo, não só alcança o favor, como você também alcança a solução para todos os seus problemas, porque só Ele tem a solução para tudo o que precisamos. A Bíblia diz que nele todas as coisas subsistem. Então, quando eu me prendo a Cristo, se todas as coisas subsistem nele, eu passo a ter acesso a todas as coisas que nele subsistem. Ou seja, eu passo a ter acesso a tudo que está pela dentro do reino. Basta que eu me prenda a Cristo. Há pessoas que se prendem à placa de igreja. Há pessoas que se prendem a pregadores. Há pessoas que se prendem ao mau costume. Não vai resolver o problema. Você pode se prender à placa da igreja. Você pode se prender ao pregador, você pode se prender à família, você pode se prender ao seu eu, às suas vontades, sua natureza humana, os bens materiais, a vida financeira. Você pode se prender ao que quer que seja. Não vai resolver o problema, porque só Cristo tem a solução para tudo que você está precisando. Então não se prenda o que quer que seja, se prenda a Cristo. Tem pessoas que ficam atrás desse ou daquele, não adianta você ficar procurando pregador, placa de igreja, não vai resolver teu problema. O resolver o problema é se prender totalmente em Cristo, porque quando você se prende totalmente em Cristo, você passa a alcançar o favor dele em todos os seus caminhos. Então, se você quer alcançar o favor de Deus, precisa se prender a Ele. Quando você se prende a Ele, você alcança da parte de Deus favor. Quando você se prende a Ele, você também encontra-se a solução para todos os seus problemas, porque Ele tem a solução. Ele é a solução. Então é a Ele a quem eu devo me prendê-lo. Quando isso você fizer, todos os seus problemas vão ser resolvidos no nome de Jesus. Tá bom, queridos? No versículo de número 5, diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Percebe que as coisas de Deus, só podemos entender no Espírito. Por que muitas pessoas se prendem a tantas coisas? Porque não andam no Espírito, não vivem no Espírito. Se eu não andar no Espírito, se eu não viver no Espírito, se eu não buscar pelo lado espiritual, eu nunca vou entender que só Deus tem o melhor para mim. Se eu nunca buscar fortalecer minha vida espiritual, se eu não procurar edificar em Cristo minha vida espiritual, eu nunca vou poder alcançar o favor de Deus. Então, o que fazer para alcançar o favor de Deus? Se prendendo a Ele. Quando você se prende a Cristo, você alcança favor. Quando você se prende a Cristo, você alcança a solução para todos os seus problemas. Então, o que fazer para resolver o problema? Se prendendo a Cristo. E como alcançar o favor de Cristo? Porque você precisar, se prendendo a Ele. No versículo de número 6 diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro. Percebe? Aquele que se prendeu a Cristo, a Bíblia diz que foi constituído pelo próprio Cristo ministro do Evangelho. Ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. Quando ele menciona o menor de todos os santos, ele está dizendo o menor dos apóstolos, né? Ele, sendo o menor, foi o que mais recebeu de Deus. Isso aqui me chamou a atenção, queridos irmãos, porque há muitos irmãos que dizem ser cristão que não são, que tem o nariz torcido, é orgulhoso. Tem muitos que dizem ser cristão que são ignorantes. Tem muitos que dizem ser cristão, mas quer ser melhor que outras pessoas. Acha que pode mais, que é melhor que esse ou aquele. Quando a Bíblia diz que Deus é o Deus de todo vivente. Para Deus não tem ninguém melhor e nem pior. Para Deus todos são exatamente iguais. Independente se é o crente, católico, ladrão, estrupador, o homossexual, transexual. Ele vê todos como alma. Para Deus é tudo a mesma coisa. Não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém. Para Deus ninguém é melhor que ninguém. Só que tem uns irmãos que parece que é melhor que outros. Parece que não é. Tem o nariz torcido.
é orgulhoso, gosta de pisar, gosta de humilhar os outros, gosta de desfazer dos outros. Aprende, você que é orgulhoso, você que é arrogante, você que gosta de pisar, você que gosta de humilhar. O apóstolo Paulo aprende isso ignorante. Você que é ignorante, você que gosta de pisar nas pessoas, humilhar nas pessoas, Deus vai te reduzir a pó. Deus vai te reduzir a nada para te mostrar que você nada é. O apóstolo Paulo, o apóstolo mais usado por Deus na terra, ele disse: eu, o menor dos apóstolos, fui constituído ministro. Ele, o menor dos apóstolos, foi o que mais recebeu de Deus. Porque espiritualmente falando, ele disse: eu, o menor dos apóstolos, o menor dos santos, foi a quem mais Deus confiou algo da sua palavra. O menor dos apóstolos foi quem mais recebeu de Deus. Ou seja, quanto menor espiritualmente falando você for, mais de Deus você recebe. Quanto menor você for, mais Deus confiará a você. Quanto menor você for, maior Deus te fará espiritualmente falando. Então não seja arrogante, não seja orgulhoso, não queira ser melhor que ninguém, não pise em ninguém, não humilhe ninguém, porque quem humilha hoje será humilhado amanhã. Quem hoje pisa, amanhã é pisado de igual modo. Isso vai servir para alguém que está ouvindo essa mensagem em algum lugar. Não seja arrogante com ninguém, não seja orgulhoso com ninguém, porque quando alguém quer ser melhor que outro, Deus reduz a nada, a pó, para mostrar que esse alguém nada é. Então cuidado, não pise ninguém não. O apóstolo Paulo, a não ser que você seja melhor do que o apóstolo Paulo, a não ser que você queira estar acima do apóstolo Paulo, o apóstolo que a terra, o apóstolo que nessa terra Deus mais usou foi ele. E ele diz: eu, o menor dos apóstolos, fui constituído ministro. Se você quer ser alguém na vida, reconheça que você nada é. Se você quer ser grande, seja pequeno, se declare pequeno. Nunca queira ser melhor que ninguém. Eu posso te garantir, se você pisa em alguém, se você humilha alguém, se você quer ser melhor que alguém, Deus vai te reduzir ao fundo do poço, para lhe mostrar que você não é nada. Então reconheça que você não é nada, e assim Deus se fará grande na sua vida. Como ele disse: a mim, o menor de todos os santos, o apóstolo, me foi dado esta graça de pregar ao gentio o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Percebe? Ao menor foi a quem mais Deus confiou o evangelho das insondáveis riquezas. É como se ele dissesse: ele sendo menor, Deus confiou toda essa riqueza nas mãos dele. Quer que Deus confie cada vez mais nas suas mãos? Seja cada vez menor. Quanto menor você for, quanto mais você se declarar pequeno, ser humilde, simples, mais a você Deus vai confiar. Ele sendo menor, por ter se prendido a Cristo, como menciona aqui a palavra, foi a quem mais Deus confiou. O fato dele ter se prendido a Cristo, como a palavra que nos ensinou, foi quem mais recebeu de Deus. Ele sendo menor, foi o mais usado pelo Todo-Poderoso. Ele sendo menor, foi quem mais alcançou favor em Deus. No versículo 11, para finalizar: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Percebe? Para que você alcance o favor de Deus, precisa prender-se a Ele. Quando você se prende a Deus, você alcança o favor de Deus no que você precisar. Quando você se prende a Deus, você encontra a solução para o seu problema. Quando você se prende a Deus sendo pequeno, simples ou humilde, quanto mais isso você fizer, mais a você Deus vai confiar. Você se prendendo a Deus, o eterno propósito, como diz aqui, também se cumpre no versículo 11 do capítulo 3 de Efésios. Segundo o eterno propósito que foi estabelecido em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, quando você se prende a Cristo, você alcança o favor. Quando você se prende a Cristo, você encontra a solução para o seu problema. Quando você se prende a Cristo, Deus confia cada vez mais a você. Quando você se prende a Cristo, o eterno propósito começa a se cumprir na sua vida. Tá bom? Que você possa pensar nisso e entender o que precisa para que alguém alcance favor em Deus no que você precisar. Basta você se prender a Ele. Quando você se prende a Cristo, você passa a alcançar favor no que você precisar. E quando você começa a alcançar favor, você se depara com a solução para o problema que você está enfrentando. Quando você se prende a Cristo, como o apóstolo Paulo fez, você começa a alcançar em Deus o que antes não podia alcançar. Quando você se prende a Cristo, Ele começa a confiar cada vez mais a você.
Quando você se prende a Cristo, o eterno propósito passa a se cumprir na sua vida. Tá bom, queridos? Que você possa entender isso, que um problema para ser resolvido, basta você se prender totalmente a Cristo Jesus. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.